Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin segue acumulando. Seguimos em uma faixa crítica entre 60 e 64 mil dólares. O Bitcoin bate, o Bitcoin volta, o Bitcoin bate lá embaixo, ele volta. A gente está dentro de uma acumulação. Sim, acumulação que, como a palavra diz, muitas vezes é a oportunidade para acumular. E você pode estar com um pouco de preconceito com o preço do Bitcoin. Porque vai cair aqui, vai subir ali, vai fazer isso, ou eu não vou comprar ainda por conta de um determinado movimento. E eu quero trazer um alerta para você, porque nesta fase de acumulação, sabe quem está acumulando? Os grandes. E logo, você vai ficar sem Bitcoins à sua disposição. Eu quero mostrar isso para você nesse vídeo. É um alerta sim. Então fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Hoje, nós vamos fazer uma análise um pouquinho mais detalhada de Pendle. Pendle que está reagindo muito bem nestas últimas semanas, e até quando o Bitcoin e outras altcoins caem, Pendle está tendo uma reação, uma força muito interessante. Será que isso é uma antecipação de um movimento muito agressivo de alta, neste que é considerado por muitos um enorme projeto com mega potencial para esta fase 2 do bull market? Bom, a gente vai discutir sobre isso. Mas vamos começar falando do Bitcoin. Sobe, desce, sobe, desce. Vai, não vai. Vai, não vai. Vai, mas vai corrigir. Ai meu Deus, é isso que a gente está vivendo neste momento. A gente teve toda uma aceleração, não tivemos um rompimento confirmado. A gente tentou, não conseguiu, falhamos mais uma vez no rompimento. E a gente travou nessa linha vermelha, uma linha que a gente já vem mostrando nos últimos dias. Recentemente, mais conhecido como segunda-feira, dia 7, a gente foi lá e não conseguiu novamente romper esta faixa. A gente está abaixo da média de 200 dias, abaixo desta resistência em 65 mil dólares, abaixo do topo anterior e também abaixo da nossa faixa de controle, é o ponto de controle do VPVR. Tem muitas e muitas resistências de curtíssimo prazo logo acima. Isso é verdade e a gente já vem marcando esses pontos. Você sabe, você conhece se você assistiu nossos últimos vídeos. Só que agora a gente está tendo uma leve reação e essa reação pode ser muito mais forte a partir de amanhã. Amanhã, 9h30 da manhã, horário de Brasília, temos os dados de inflação. Maravilha! Só que a gente não pode esquecer, enquanto não tiver este rompimento, correções podem sim acontecer. Faixas de Fibonacci, gap que está posicionado aqui, isso ainda está em pauta e a gente não pode esquecer. Alta, baixa. Caramba, será que sobe? Será que desce? Eu sei que muitos começam a olhar com muita cautela o curto prazo. Pode ser que suba, pode ser que desça, assim é fácil analisar, não é verdade? É o que muitos podem pensar, mas é exatamente desta forma que a gente tem que avaliar o mercado, no curtíssimo prazo. Porque no macro, ou seja, em tempos gráficos maiores, a gente está vendo que o cenário segue extremamente bullish. Mais um dia eu repito isso. Fundo mensal, topo, acumulação, 8 meses. Caramba, é muito tempo, não é verdade? Acumulando, mas a gente está comprimindo uma mola. Quando a gente soltar essa mola, a gente vai ter um momentum. Para quem estudou física, sabe do que eu estou falando? Assim que a gente tiver o rompimento, e pode ser um rompimento para baixo, a gente já vai discutir, a gente vai ter uma aceleração muito grande. Só que no macro, a gente está vendo o quê? Rejeições da faixa de 38,2, ou seja, é bandeira de alta, maior probabilidade.
E não sou só eu que estou vendo isso. Grandes players estão vendo isso. E como eu sei que muita gente está presa no curtíssimo prazo, será que eu compro? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Tem baleia que está acumulando. Tem baleia que está acumulando porque entende que a gente tem muitos catalisadores positivos. Eu mostro sempre o catalisador gráfico, não é verdade? A gente tem o catalisador também, que é o corte na taxa de juros, impressão de dinheiro, eleições. Olha só, aqui tem um gráfico de eleições, da eleição e do movimento do Bitcoin no curto prazo, em que a gente vê alta quando o Trump está acelerando na campanha, nessa previsão do Trump vencer as eleições. Por quê? Porque o Trump é um candidato para cripto. Mas você pode, obviamente, ignorar. Não, isso é algo que não vai se sustentar no longo prazo. Sim, o Trump pode ganhar, a Câmara pode ganhar, mas o Bitcoin é algo sólido, sim. Só que um catalisador positivo, independente de quem vença, é, sim, a eleição. Como você pode ver aqui, olha só. Você pode verificar aqui que lá em 2014, 2018, quando a gente teve as eleições posteriormente, e eu mostrei também as eleições de 2020, eu mostrei e a gente viu um catalisador positivo. 2016 e também de 2012. E isso acaba por provavelmente se repetir, porque catalisador tão positivo que não é apenas para o mercado cripto, é também para o mercado de risco tradicional, SP500 e Nasdaq, são as eleições. Vamos ignorar esse catalisador e vamos olhar para o que de fato está acontecendo? As baleias estão acumulando. As baleias estão acumulando, as baleias estão acumulando. MicroStrategy começou a comprar aqui em 2021. A BlackRock, com até o seu lançamento do ETF, começou aqui no começo, na verdade no final até de 2023 para começo de 2024, e a gente vê um avanço muito grande dos grandes players, das baleias comprando. E o que está acontecendo? Além da gente ver grandes baleias comprando, a gente está vendo uma queda da quantidade de bitcoins disponíveis nas corretoras. Tá vendo aqui, ó? Esta linha amarela, tá? Esse gráfico em amarelo é a disponibilidade de bitcoins nas corretoras. E ele está despencando, ele vem despencando. A partir de quando? 2024, janeiro. Olha isso aqui, a gente teve uma queda de 70%. Ou seja, as baleias começaram a comprar. Mas Luan, as baleias compram nas corretoras? Não. As baleias não compram nas corretoras. Os grandes players, eles compram via OTC. Só que existe sim um movimento que está levando as reservas das corretoras a despencarem. Conforme o preço sobe, e olha só, ele subiu, a gente chegou até março, desde março a gente está vendo lateralização e o que está vendo com, meu Deus, a reserva de bitcoins nas corretoras está despencando. Qual que é o processo? O processo é, com a impressão de dinheiro cada vez maior, com o corte na taxa de juros, a gente vai ver um enfraquecimento do dólar e um fortalecimento de ativos que mantêm o seu poder de compra. Por simples oferta e demanda, a gente tem que entender que o Bitcoin é um ativo absurdamente escasso. A gente está falando de 21 milhões de Bitcoins. Só que a gente nem considera a quantidade de Bitcoins que já foram perdidos. As carteiras que esqueceram simplesmente as suas frases, né? As suas palavras-chave. Acabou. Tem muita carteira com muito Bitcoin que simplesmente nunca mais vai conseguir recuperá-los. A gente tem uma
média de 3 a 4 milhões de bitcoins que já foram perdidos. Então, se a gente avaliar que o Satoshi também não vendeu e provavelmente não vai vender, a gente está falando aí de 15 milhões de bitcoins à disposição, com uma demanda crescente. Ah, esquece isso, vamos falar dos 21 milhões? Tá bom. Oferta e demanda. Oferta limitada, demanda crescente. O preço sobe. Se você tem a consciência de que este é um ativo que, de fato, tem a garantia do poder de compra ao longo dos anos, a manutenção do poder de compra ao longo dos anos, por simples oferta e demanda, você entende que isto aqui vai chegar no ponto de que a gente não vai ter mais bitcoins à disposição em nenhuma corretora. E quem está esperando o melhor preço, porque eu comprei o Bitcoin 62, com certeza vai ter um movimento XYZ que vai levar o Bitcoin a 50, 30, 12. Se você ficar esperando muito, saiba que você corre um grande risco de ficar sem os seus Bitcoins. Você não vai ter capacidade de comprar Bitcoins. Deu para entender? É justamente isso que está acontecendo hoje. Eu estou trazendo esse alerta não como uma indicação de compra. Vai lá, sai correndo e compra. Não! Isso não é um vídeo indicando compra ou venda. É apenas um vídeo educacional onde eu trago alerta. Com base no gráfico, com base em análise e avaliações on-chain, off-chain. É importante que você entenda que estamos falando de um ativo escasso, que está sim tendo um interesse absurdo. Os grandes players estão comprando. E toda vez que você vende seus bitcoins, acredite, tem alguém esperando para comprá-los. E vai chegar um momento que a gente vai ter o colapso da oferta. Isso vai levar o Bitcoin para a estratosfera. Por quê? Porque a demanda vai continuar crescente. E a capacidade de adquirir bitcoins vai ficar cada vez menor. Já está menor. É que a gente não vê isso de fato. Se você colocar lá, quero comprar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, você consegue. Mas esse tempo de compra de Bitcoin, assim, tranquilo e barato, está chegando ao fim. Mais uma vez, é a simples oferta e demanda. E aí, vai de você avaliar se isso está de fato acontecendo ou não. E eu trago isso também porque eu tenho uma visão muito clara, e eu estou falando visão pessoal minha, você tem que avaliar se isso faz sentido para você. Tem uma visão muito clara quanto à simplicidade da oferta e da demanda. Então a gente tem tantos catalisadores positivos com este colapso na oferta que é sim totalmente provável que no longo prazo a gente veja uma valorização. E a gente olha também para o que a gente pode até considerar, e muitos vão concordar comigo que, poxa, 12 meses é curto prazo. É que a gente está acostumado no mercado cripto com movimentações muito fortes e de forma muito rápida. Mas, de forma tradicional, um ano, gente, um ano não é nada. E um ano pode sim trazer uma valorização extremamente elevada para o Bitcoin e, obviamente, para as altcoins, com um movimento como esse. Então, graficamente, a gente está num cenário também bullish. Catalisadores, gráfico, macro e no micro. Qualquer queda é uma oportunidade. E eu vou aproveitar, porque eu estou com caixa. Eu venho falando isso. Eu estou com equilíbrio entre exposição e caixa. Eu estou com exposição em quê? Eu estou com exposição nos meus amigos altcoins. Eu tenho Bitcoin? Tenho a minha exposição. Hold. E as altcoins? Elas têm uma capacidade de me colocar com mais capital daqui a algum tempo. Por quê? A alt season. Sim, estamos diante da alt season. Expliquei isso e tem um vídeo aqui na descrição onde eu detalho a alt season. A gente está diante de um cenário de alt season. Como as altcoins têm um risco maior, elas também têm uma capacidade de
trazer um retorno maior. E este retorno acima do Bitcoin faz com que a minha capacidade de compra de Bitcoins aumente. Simples. Não tão simples, mas a gente detalha isso de forma completa no grupo Prêmio, grupo do desafio. Mas o meu foco é, sim, em ter uma exposição em altcoins justamente por conta deste cenário. Bitcoin rompe topo, a gente começa a ver pivô de alta no total 3, que é o market cap das altcoins, a dominância começa a cair e as altcoins começam a subir, a acelerar. E é nesse assunto que eu quero trazer uma avaliação de Pendle, porque Pendle está demonstrando uma força acima do Bitcoin. E eu quero fazer uma análise um pouquinho mais profunda deste projeto que, mais uma vez, muita gente acredita que sim, é um dos grandes projetos para este ciclo de alta. Coloca aí, você acha que Pendle tem esse potencial todo? Será que Pendle tem esta chance de valorizar absurdamente? Ou quem aproveitou lá no final de 2023 aproveitou e agora já era? Comenta aí, isso é muito importante. Antes de te mostrar, eu quero te convidar a participar do grupo Prêmio, grupo do desafio. São 2 grupos fechados em que eu passo tudo que eu faço. Compras, vendas, rebalanceamento de carteira. Você tem acesso às minhas estratégias, você tem acesso aos meus trades, você tem acesso à carteira completa com todos os percentuais de compra, preços médios, você tem acesso aos setores, ao equilíbrio entre alfas e gemas, você tem acesso também a essas estratégias de construção de carteira. Tem suporte 1 para 1 comigo e tem várias aulas que te dão base. E a gente tem uma corretora que a gente utiliza, que é a BitGet. A BitGet é nossa parceira, eu opero e faço compras pela BitGet. E a BitGet está em parceria conosco. E você tem uma oportunidade de adquirir o Prêmio Desafio, que normalmente custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, com desconto de 25%. Se você quer saber mais, quer mais informações, entre aqui no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, ele é totalmente gratuito. Você vai lá na última mensagem, vai ter um arroba oficial no FX, lá embaixo. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos olhar para o nosso amigo Pendle. Pendle que, será que está se valorizando acima do Bitcoin? Provavelmente sim, né? Pendle BTC. Vamos olhar Pendle BTC? Será que está subindo? Olha só, que maravilha. Pendle BTC. Temos aqui. Posso considerar aqui também, tem 3 toques, tá? Tivemos 3 toques, 1, 2, 3, rompimento, a acumulação. Não confirmou ainda o rompimento, mas estamos diante sim de um rompimento desta resistência em Pendle BTC. O que isso quer dizer? Isso já é interessantíssimo. Se a gente tiver este rompimento aqui, o que vai acontecer? Vai aumentar aí muito a probabilidade do que Pendle se valorizar acima do Bitcoin. E isso é interessante. Porque se o Bitcoin tem futuramente como maior probabilidade este movimento, um movimento como este colocaria Pendle em uma aceleração muito maior do que o Bitcoin. Vamos dizer que Pendle BTC volte para o seu topo aqui. A gente está falando de 70% de alta em Pendle acima do Bitcoin. Só que isso aqui é uma tendência de alta, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, topo, fundo ascendente, sustentou muito bem, acelerou, confirmando o rompimento, a gente abre caminho para testar os topos e, obviamente, acelerar. Isso aqui pode ser um movimento também turbinado pela alt-season, queda na dominância do Bitcoin. E isso aqui já começa a me deixar um pouco mais otimista com o Pendle, porque ele tem um padrão que leva potencialmente a uma alta acima de quem?
do ativo mais poderoso do planeta, o Bitcoin. Não é à toa que bilhões e bilhões e bilhões de dólares estão sendo comprados em Bitcoin todos os dias. Então, se a gente tem Pendle BTC com esse potencial, eu já fico com um sorriso no rosto. E aí eu vou olhar o próprio ativo. Vamos lá, eu tenho um gráfico na Bybit. Você pode, e eu vou fazer isso, vamos analisar do zero. A gente teve uma forte movimentação, certo? Formou topo duplo. Ai, meu Deus. Topo duplo. Rompimento. Quer ver? Rompimento deste topo duplo. Adivinha onde a gente foi? Depois que a gente confirmou esse topo duplo. Tá? A gente rompeu aqui. Olha só o alvo do topo duplo. Não por uma coincidência, a gente foi lá embaixo. Maravilha? Confirmado o topo duplo. Atingiu o alvo. O mercado começou a reagir. Tá. Só que se a gente olha, a gente teve topo, fundo ascendente, que abre espaço para uma nova aceleração. Será que a gente está diante de uma aceleração? Eu sempre gosto de traçar suportes e resistências, tá? Então a gente tem aqui vários toques aqui embaixo, só que eu quero extrapolar um pouco, por quê? Porque a gente teve este fundo aqui. Luan, eu posso extrapolar para cá? Posso, mas eu vou colocar aqui muito perto dos wicks. Então a gente tem suporte, quer dizer, resistência, suporte, suporte, resistência, perdeu, virou resistência e a gente começa agora a tentar um rompimento. Vou deixar um pouquinho mais claro. Além disso, a gente teve toda essa aceleração, né? Poderia traçar daqui até aqui? Poderia. Do fundo completo do movimento ao topo, a gente atingiu aquela área de ouro de Fibonacci. A área de ouro de Fibonacci, que é a área entre 618 e 786. A gente atingiu essa área, tá? Então a gente teve no macro todo um movimento de alta e correção que nos levou a uma faixa de retração de ouro. Check. Maravilha. O que mais que a gente tem? Padrão gráfico famosíssimo, que é este padrão gráfico aqui. Quer ver? Vou te mostrar e aí você começa a ver as confluências. A gente tem aqui e temos aqui. Aqui. Uma cunha descendente. Temos uma cunha descendente e, obviamente, a gente também tem aqui, ó, que a gente pode chamar de suporte. A gente tem um outro suporte aqui. Então, uma vez que a gente perdeu este suporte resistência maior, a gente veio buscar esta faixa de suporte. Este é um padrão que normalmente ele rompe para cima, mas ele tem as perdas sem continuidade. Como é que é? Perde o fundo sem continuidade, perde o fundo sem continuidade. Quando a gente chegou aqui, a gente atingiu a área de 78,6, que está dentro da faixa de ouro de Fibonacci, de retração de Fibonacci. A gente teve, muito provavelmente, um grande volume de negociação. Olha só, olha aqui, ó. Olha o volume aqui de negociação, que foi o maior volume desde o topo, foi no fundo. Então a gente teve um clímax no volume, um volume maior do que todos os anteriores no semanal, em um suporte com a perda do nosso padrão de cunha descendente sem continuidade. Tá vendo a quantidade de confluências? A gente atingiu 78,6 de Fibonacci, área de ouro. A gente teve a perda dos fundos sem continuidade. A gente teve a perda do suporte sem continuidade. E clímax no volume. É tanta confluência que a gente tem um encontro de tudo. Então, maravilha, a gente teve um fundo. Acelerou, formou um fundo. Será que agora ele vai buscar mais uma pernada para baixo? Não, ele formou um fundo ascendente e pivô de alta. Maravilha! Tivemos um pivô de alta confirmado. E agora a gente está trabalhando justamente para fazer um novo pivô de alta. Novo pivô de alta em potencial aqui. Então, agora você não pode considerar compras. Por quê? Porque eu não consideraria compras aqui. Eu consideraria compras
acima desta faixa, porque aqui sim eu tenho um pivô de alta. Eu poderia avaliar um Fibonacci intermediário. Uma vez que a gente teve topo, fundo, ascendente, pivô de alta, eu posso buscar esse novo fundo, traçar do topo e considerar faixas de Fibonacci. A gente já atingiu, na semana passada, a área de 50%. Se ele voltar para este ponto, abre espaço para compra? Abre espaço. Então, esta faixa aqui de 3,34. Vou deletar para ficar fácil aqui para sua visualização. 3,34 até 3,34 é plausível. Você tem aí uma oportunidade. Mas isso aqui é para quem é agressivo e está de olho, inclusive, num padrão de ombro, cabeça e ombro do lado direito. Quem é conservador? Você vai esperar simplesmente isso aqui, ó. Pivô de alta novamente, porque isso confirma completamente, tira pêndulo desta faixa aqui, que ainda é uma faixa importante, tira pêndulo desta faixa de suporte e resistência, e aí, amigo, é pivô de alta, é maior probabilidade de aceleração. Então, eu tô te mostrando que todo esse movimento, correção, oportunidade clara aqui, eu comprei aqui, eu informei no grupo Premium, certo? A gente teve fundo ascendente, o rompimento confirmado e agora a gente entrou num outro espaço, um espaço muito mais confortável, mais provável de alta, mas que ainda tem que trazer sim a cautela. Super conservador, vai aguardar o rompimento e teste. Pivôzão de alta, teste, maravilha. Agressivo, se tiver oportunidade em uma correção, 3,34, pode sim aproveitar, considerando que a gente tem um ombro, cabeça-ombro inverso. Outro padrão de reversão de tendência. Combine isso ao BTC, quer dizer, pêndulo BTC, em que pêndulo está mais forte que o Bitcoin. Você tem aí, do ponto de vista do price action, algo interessante. Lembre mais uma vez, não é indicação de compra nem de venda. É um vídeo educacional com base gráfica. Faz a sua análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas eu quis trazer aqui uma avaliação um pouco mais detalhada para que você possa compreender o que a gente avalia do ponto de vista gráfico. A gente não está considerando ainda a questão de análise de projeto. Você tem que fazer a análise do projeto antes, entender o setor, para que você possa, em um movimento de baixa, entender, será que aquilo morreu, já era, vai a zero, ou não, é uma mega oportunidade em um projeto espetacular. Faça isso e aí você vai fazer investimentos com os pés no chão. É exatamente isso que a gente faz para ter a tomada de decisão que é apresentada no Prêmio Desafio. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades, com muitos lucros no bolso.